Olá, eu sou Elvira Veloso, sou numeróloga cabalista formada pela Vanice Bonavigo, fiz parte da segunda turma online de formação e hoje eu faço parte da mentoria de um grupo de profissionais assim maravilhosos, um grupo que todo mundo se fortalece, todo mundo troca conhecimento e um grupo que se alimenta constantemente nesse trabalho de numerologia cabalística que encanta todas nós e que a Vanice só fortalece esse grupo e está sempre junto com a gente, incentivando ao crescimento e a aumentar o nosso conhecimento sobre numerologia. E hoje eu estou conversando com vocês então da universidade. E quando eu participo do grupo, das mentorias, eu fico encantada com a participação de vocês, né? Um grupo assim maravilhoso e que futuramente então vão ser excelentes numerólogos também. E eu quero agradecer então o convite da Van para conversar sobre numerologia infantil. E é isso que eu quero trocar com vocês hoje, contar dessa minha experiência nessa área da numerologia infantil. Quando eu comecei a estudar numerologia, o meu objetivo era encontrar um novo caminho, depois de ter trabalhado 30 anos na área de educação, né? E hoje, depois que eu conheci os meus números, eu entendo por que eu procurava alguma outra coisa. Os meus números diziam que eu não ia conseguir ficar sem fazer nada depois de uma vida de trabalho. E aí a aposentadoria, então, seria, para mim, foi como um novo ciclo que se abrindo e eu precisava encontrar uma forma de continuar fazendo alguma coisa que me tornasse útil. E foi através da numerologia que eu encontrei esse caminho. Então, me formei e comecei a fazer mapas, e cada mapa que eu fazia, né, o retorno das pessoas, mostrando que se identificavam com os números, e o fato de estar ajudando as pessoas a encontrarem também, como eu, um novo caminho na busca que elas estavam procurando, porque todas as pessoas que nos procuravam era porque estavam nesse momento de decisão, de querer encontrar alguma coisa para continuar e para que justificasse esse viver com prazer e encontrar sabor nesse viver, né? E aí, então, em 2017, eu entrei para o Performance em numerologia e eu comecei os estudos sobre numerologia infantil. E aí o inevitável, né, aconteceu, porque com 4 netos em idades diferentes, eu fiz um mapa de todos eles e aí era inevitável a gente olhar para os números que eles apresentavam no mapa e não relacionar com as atitudes deles do dia a dia. E aí então eu fui observando aquilo que eles apresentavam quando eles estavam junto comigo e também pelos relatos dos meus filhos daquilo que eles falavam, daqueles que eles faziam no dia a dia deles e do que eles aprontavam também, né? E das dificuldades que eles encontravam, porque a gente também percebe tudo isso num mapa infantil. Então é o que eu vou relatar para vocês em cada um desses estudos que eu fiz com cada um deles. Com o mais velho, então, foi um resgate, assim, porque quando eu comecei a estudar numerologia infantil, ele já estava entrando na adolescência. Mas tudo aquilo que ele fazia quando ele era bem pequeno ainda, e quando ele começou a manifestar e a mostrar a forma como ele conseguia se expressar, ele me presenteava com os trabalhinhos dele e eu estava tudo guardado. E foi um resgate assim lindo para relacionar com os números que ele trazia no mapa dele. Então é isso que eu vou contar para vocês, tomara que seja muito bom e que a gente possa trocar bastante com isso.
Começo falando para você sobre o que é a numerologia infantil, né? Então, é um estudo numerológico que nós fazemos através da análise dos números que a criança traz no seu nome original e na data de nascimento. E nesse estudo, então, a gente encontra habilidades, talentos e também os obstáculos e as dificuldades que poderão surgir ao longo da vida dessa criança. E isso seria então uma forma de orientar os pais a melhor forma para que eles possam, os pais ou os responsáveis, né, orientar, direcionar esse pequeno ser. Então, o que nós encontramos no nome, né? São os três números, os de motivação, impressão e expressão. Na motivação, eu encontro a essência, né? O número da alma, e é o resultado das vogais do nome. Na impressão, nós temos a persona, ou o eu externo, como a criança se mostra, e a gente encontra somando as consoantes do nome. E, por fim, então, no nome, a expressão, que como o nome está dizendo, é como ela se expressa na vida. Mostra toda a sua bagagem espiritual e a gente encontra pela soma de todas as letras do nome e também dos acentos e sinais gráficos. Na data do nascimento, o que nós consideramos mais importante é o dia, e ele vai reger, então, o segundo ciclo da vida, o ciclo produtivo. E a Vanice sempre fala, né, que se a gente sabe o dia do nascimento de uma pessoa, a gente já traça um perfil de quem ela é. E esse dia, então, como ele rege o ciclo produtivo, ele vai influenciar também na vida profissional dessa criança. Na data do nascimento, nós temos também o número de destino, que é a soma de todos os números dessa data e que mostra o propósito de vida. Então, esse é o primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês, é do meu primeiro neto. Como eu falei para vocês antes, ele quando eu comecei o estudo da numerologia infantil, ele já estava entrando na adolescência. E então foi um resgate da nossa história, do que a gente vivia quando ele era pequeno. Os números dele, então, são motivação, 1, uma impressão 7, a expressão 8, data do nascimento 12, que somam 3, e o destino, que ele tem um destino 4. Eu olho, então, o dia do nascimento, e eu relaciono sempre o dia do nascimento, porque a data do nascimento é aquele que a gente observa primeiro se manifestando na criança. E aí, então, eu relacionei, pela minha convivência com eles, que além do dia do nascimento, eles manifestam muito forte a motivação. Então, ele tem um 3, que fala de expressão, comunicação, criatividade, alegria, sociabilidade. E na motivação, então, ele tem a iniciativa, a liderança, a individualidade e a independência. E ele foi uma criança, assim, que começou a manifestar esse 3 desde muito novo, assim. Ele falou muito cedo, ele foi cedo para a escolinha e na escola ele se encantava com todas as atividades que tinha que criar e expressar, se encantava, dançava, gostava de participar de teatrinho. Mas a forma de expressão que ele se encontrou foi através do desenho. E aí, então, ele fazia os desenhos, ele desenhava em tudo que era lugar, né? A parede da casa ele desenhava, onde ele encontrasse um espaço para desenhar, ele desenhava. Inclusive, se a mãe dele estava sentada no sofá, ele vinha e desenhava na perna dela. E então aqui eu mostro os primeiros desenhos dele, e ele retratava, então, as histórias da vida dele, né? Olha só que lindinho. Isso aqui eram os nossos passeios. Eu, ele e o cachorrinho que a gente levava para passear. E sempre com um coraçãozinho ali, ó, um sentimento, né? E esse aqui é um presente de aniversário, que o presente dele era o cartão. E aí depois, quando ele aprendeu a ler,
Ele se apaixonou pelos livros e ele era um frequentador assíduo da biblioteca. Então, cada semana ele pegava um livrinho, lia, contava história. E aí ele achou que ele podia, então, criar a coleção de livros dele, claro, olha só. Então, essa foi a coleção. Aqui eu tenho um em destaque. E no final, lá no livro, ele escrevia, então, o nome de todos os livros da coleção. E depois ele colocava os livros que ainda estavam no prelo, né? Então, olha só, tinha todos os livros que eram da vivência dele também. O Meu Dente Caiu, o Menino que Andava de Bicicleta e Como Fazer um Pão de Verdade. Aí, então, a divulgação do trabalho, ó, loja de livros, o nome o número da casa, então eu botava o telefone fixo e o número da mãe. E o bônus, então, era o autógrafo. Então, esses são os meus guardados que eu resgatei. E aqui é como ele desenha hoje, olha só que lindinho. O que eu observei, então, desse tempo, assim, né? Na época, ele tinha muita dificuldade de concentração, assim, nas coisas da escola, ele tinha muita perda de foco, tudo relacionado ao 3 dele, né? O que é o 3? É a euforia, é a alegria, a vida é uma festa. Então, o que tinha que fazer, né? Incentivar essas habilidades, e porque ele aprende com o lúdico. Então, quando ele encontrava uma professora que valorizava essas habilidades dele, que incentivava isso e que levava ele a aprender com o lúdico, na brincadeira, né? Valorizando aquilo que ele gostava, era perfeito. Só que quando ele encontrava um professor que não conseguia perceber essas habilidades nele, ele sofria muito. Então dá para ver, né, a iniciativa do 1 e a criatividade do 3, a forma como ele se expressava. No segundo estudo, então, eu tenho um segundo querido, que aí ele apresenta esses números. O número de motivação 6, ele tem uma impressão 9, uma expressão 6, dia do nascimento 11 e o destino 9. Então, o 11, na data de nascimento, eu vejo a inspiração, a sensibilidade e a intuição. E o 6, muita criatividade, né? Mas eu vejo a data do nascimento, essa inspiração, assim, muito voltada para a forma de criação que ele apresentava. Então, ele tinha... ele pensava em coisas assim inusitadas para ele fazer, né? Primeiro começou com massinha de modelar, depois ele foi para quebra-cabeça, montava quebra-cabeças assim de 500, de 1000 peças. Depois ele passou para os origamis. Então, os presentes que eu recebia dele eram origami, ali um marcador de livro, esse aqui era um presentinho que ele fazia. E aí sempre tinha um para mim, toda feliz aqui a vovó, né? Esse aqui foi um presente de Páscoa que ele fez para presentear os colegas, olha, os 6, né, se manifestando. E aqui também, ó, a criatividade. Ele tinha livrinhos que ele recortava e montava. E aí, por último, então, ele descobriu os cubos mágicos. E aí ele tinha de todas as formas. Na verdade, o cubo mesmo tinha também, só que ele descobriu essas outras formas. Ele tinha que expandir, de mostrar essa criatividade, assim, e fazia com uma rapidez e gostava muito, né, a concentração dele para criar isso. E agora, então, quando ele estuda, ele tem que encontrar uma forma de fazer diferente. E aí, para não ficar tão monótono, ele bota a tela de virada, de cabeça para baixo. Sempre foi muito ligado à família, é um menino muito afetuoso, assim. Mas o que a gente observa, então, que ele é muito responsável. Tudo ele tem para todas as coisas que ele precisa fazer em relação à escola, ele não precisa que ninguém diga o que ele precisa fazer, ele mesmo vai e faz. E ele é muito tranquilo, assim, em relação a isso. Ele é sociável,
Mas se ele puder ficar sozinho fazendo as coisas dele, ele está feliz. Então, acho que a gente precisava incentivar mais essa sociabilidade e diminuir esse grau de exigência que ele tem em relação às coisas dele. Depois, então, tem um terceiro querido, que tem esses números aqui: motivação 8, uma impressão 2, uma expressão 1, data do nascimento 13 e um destino 9, né? Então, aqui o que eu observo, ele nasceu num dia 13, a gente sabe que é um dia kármico. E aqui, uma outra coisa interessante também que eu observo é que a data do nascimento, né, a gente sabe que, uma comprovação, então, nele, que a gente nasce no dia em que precisa nascer. E a data da cesárea estava marcada para dia 12, e por um imprevisto que a obstetra teve, a data teve que ser remarcada e ele nasceu no dia 13. Então, observo então muito a determinação do 4, e ele tem na motivação o 8, que é a realização material, o planejamento e a justiça. O que a gente observa assim logo no início, né? Ele teve um atraso na fala. Eu atribuo então a relação com o 13, porque a gente sabe que quem nasce num dia kármico como o 13 apresenta as coisas se resolvem de uma forma mais lenta. E o que aconteceu com ele, então, foi que ele teve um atraso na fala em função de um distúrbio que ele tinha no ouvido. Só que até o médico descobrir qual era o problema, foi uma peregrinação, né, em médicos. Mas aí, depois, graças a Deus, que se descobriu isso, ele fez uma cirurgia e começou a falar rapidamente, assim. Hoje ele fala direitinho e é muito determinado, e isso é uma coisa que eu acho importante para quem tem a dívida kármica 13, né? O universo provê mesmo, porque a forma de resolver essa dívida, né, de pagar essa dívida, a gente encontra na redução, que é o 4. Então, é através do trabalho e da determinação. Ele não desiste das coisas, ele sempre persiste nas coisas que ele quer e vai adiante em busca daquilo que é importante para ele naquele momento. E aí, então, ele começa a mostrar já essa parte da materialização, da realização material, através do cofrinho. E aí ele junta toda a moedinha, mas ele tem que ir lá e trocar pela cédula. E aí, então, olha só, todo feliz que ele conseguiu aquilo que ele queria. E o amor pelos animais, assim, é incrível. Ele já teve tudo que é bichinho: peixe, tartaruga, hamster, gatinho, cachorrinho. Aqui é uma lagartixa que ele pegou. E não tem medo de nada. Assim, na rua, onde ele encontra um bichinho, ele vai, tem que fazer carinho. É um coraçãozinho, assim, incrível. E aí, aqui essa é uma outra história que ele, na escola, ele fez um estudo sobre Romero Brito. E ele se encantou com a obra desse pintor. E aí, com o colorido da obra, e também porque esse pintor ganhava muito dinheiro com a produção de quadros que ele fazia, de pinturas e de obras. E aí, então, ele foi fazer a obra dele também, e ele queria vender, é claro. Então, essas são as obras dele. E aqui ele mostra, então, esse 9, né? O 9 no destino. Eu vou ir para a Índia, ir para a China e todos os países. E eu pedi para ele me levar junto, e ele disse que eu podia chamar as minhas amigas também. E a preocupação com os animaizinhos, né? Eu vou ter o número da tia Wanda, para a Tita não ficar sozinha, e a Tarta também. A Tita é a gata e a Tarta é a tartaruga. O que a gente observa, então, em relação a esses aspectos dos números que ele traz? Ele precisa fortalecer a autoestima.
eu atribuo a esse 2 que ele traz na impressão, né? Ele abre mão das coisas dele se ele vai ver a outra pessoa feliz. Então, a gente está incentivando muito isso, que ele precisa defender os seus interesses também, né? Precisa abrir mão das coisas em função para satisfazer o outro. Ele pode ter uma vontade também e satisfazer isso sem abrir mão das coisas dele. Ele pode dividir sem se prejudicar, né? Sem ficar abrindo mão das coisas sempre. E lidar melhor com a emoção. Ele é muito emotivo. Quando em relação aos animaizinhos, se um bichinho está doente ou se está precisando de aquilo que ele acha que o bichinho precisa, ele vai e tenta resolver. E em relação aos colegas de escola também, se um colega que ele gosta muito precisa trocar de turma, ele sente muito com isso, então precisa fortalecer mais isso e aprender a lidar com essa emoção para não sofrer tanto, né? E aí, por último, então, tem esse outro querido aqui. Olha só, dá para ver o 4 dele ali, já nasceu no dia 4. Também aqui essa data, a data estava marcada, a data para a cesárea estava marcada para bem mais adiante, e ele nasceu no dia 4. Aí chegou belo e faceiro, e não para a alegria da família toda. Então, ele nasceu no dia 4, tem um destino 1, a motivação dele é 11, a impressão 7 e a expressão 9. Então, o 4, né, o trabalho direto, assim, ele gosta muito de ajudar, de participar, de estar junto, e também é muito determinado, o rigor é bem forte, se manifesta bem forte nele. O 11, então, traz uma sensibilidade, uma visão e uma intuição muito forte. Então, aqui, ele participando das atividades todas, ele quer sempre estar junto, participando e servindo, e aí a fala, olha, hoje tem trabalho em equipe, né, mamãe? E em relação ao 11 que ele traz, eu conto então essa história aqui que foi bem recente, né? Ele veio me contar que quando ele estava na barriga da mãe dele tinha muita água. E aí a vovó, é mesmo, querido? Sim, e tinha umas cordinhas que me seguravam, mas depois eu nasci. E aí a vovó, né? Que legal a tua história, Heitor, né? E ele, vovó, mas não é história, é de verdade. E meio que em tom de repreensão, assim, porque achando que eu não estava acreditando na história dele, né? E assim como essa, ele tem outras histórias, assim, de contar, de falar nomes até das pessoas, que deixa a gente muito impressionado. Então, relacionado a esse 11 que ele traz na motivação, que é uma relação direta, né, com a alma dele, com a essência. E aqui a independência, né, ele quer fazer tudo sozinho, não quer que a gente faça por ele. Então, quando ele está comigo, como ele é o menor, eu sempre estou indo atrás, querendo fazer as coisas para ele. E ele me fala, deixa que eu vou, não me segue, vó. Acho muito legal isso aí que ele fala. Então, aqui os aspectos a observar é que ele precisa perceber o outro, né? Dividir mais, ele é muito individualista, precisa aceitar ordens, ele é bem autoritário, assim, ele gosta de ele fazer as coisas, bem característica de mesmo, né? E um outro aspecto é que ele tem que aprender a respeitar o tempo do outro, porque ele é muito rápido, ele toma decisões assim e já sai fazendo, sai na frente sempre. E isso é uma coisa que a gente trabalha com ele, então é se olhar para o outro e ver que tem gente que é mais lento do que ele precisa olhar para esse tempo do outro também. E uma outra coisa que eu observo, então, é em relação ao 11 que ele traz, né, na motivação. E o 11 mostra essa intuição toda, né, essa ligação que ele tem com essa alma dele, né? Ele conta histórias assim de vidas passadas que
surpreende, assim, porque ele conta fatos, fala nomes, inclusive, das pessoas, e então mostra, né, que na motivação é como se ele estivesse revelando a alma dele mesmo, e isso é bem interessante, né, porque é um número que diz exatamente isso. Mas em relação ao meu outro neto, que ele tem um 11 na data do nascimento, eu observo que esse 11 na data do nascimento funciona como a inspiração para ele realizar a criação que ele traz no 6 da motivação dele, né? Então ele se inspira e aí através dessa inspiração ele encontra formas de criar. É uma coisa que eu observo e que eu achei bem interessante, assim, esses dois aspectos do 11, como ele se apresenta. Esse é o resultado, então, dessa minha observação em relação a essa minha convivência maravilhosa que eu tenho com esses queridos e que a gente possa, então, né, sabendo, conhecendo aquilo que eles trazem de habilidades, de talentos, que a gente possa incentivar isso e ajudar naquelas dificuldades que a gente percebe que eles apresentam. Para finalizar, então, eu quero ler um trecho do livro da Vanice, O Berço, que fala sobre numerologia infantil, que diz assim: existe uma sinergia conectada ao amor pleno, à sabedoria e, sobretudo, à compaixão. Por mais que nossa missão seja difícil, delicada, precisamos aceitar o convite do universo e deixar falar mais alto o nosso coração, cuja voz vibra em uníssono com a vontade divina. Nos momentos mais difíceis dessa jornada, simplesmente siga, aceitando, consagrando, abençoando o que lhe foi confiado. Muito obrigada.